Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que vocês tenham aí iniciado essa semana muito bem. Espero que o seu dia esteja assim ótimo, que a sua tarde, a sua noite também. Não importa aí o momento que você encontrar esse vídeo, ele vai chegar exatamente no momento que você necessita. Meu nome é Daniele Santiago, sou terapeuta corporal, taróloga, reikiana e facilitadora de barras de axis, e hoje estou aqui com o vídeo de leitura intuitiva de número 6. E como que eu faço esses vídeos? Eu embaralho as cartas aqui com vocês, durante o vídeo. Não tem um tema escolhido, é como se fosse a abertura de um livro. E a história desse livro, quem vai me contar são as cartas, tá? Eu tô aqui com um oráculo diferente, tá? Deixa eu pegar aqui a caixinha pra vocês darem uma olhada aí, né? Pra quem tem interesse, pra quem gosta, pra quem quer jogar pra si mesmo, né? Oráculos são bem bacanas pra você estar aí tirando informação diária. Tarot também, tá? Mas oráculo eu acho que é pra você que tá iniciando, é bem bacana, tá? Então esse daqui é o oráculo do espírito animal, tá? Não tem o livrinho dele, gente, então eu vou fazer a moda da intuição, né? Vou ver aqui o que cai, vou tentar traduzir o nome do bichinho, porque tá tudo em inglês. E aí a gente vê aí como que vai ser, ok? Como que rola. Vou fazer essa experiência aqui com vocês agora, ao vivo. E vamos aos recadinhos padrões, né? Não esquece de curtir, comentar e compartilhar, tá? Isso ajuda bastante o canal a crescer. Também não se esqueça de se inscrever, né? Isso faz com que você não perca nenhum vídeo novo. E, se possível, me segue lá no Instagram, @mishra.terapias, tá? Tem alguns vídeos também lá no Instagram. Devo admitir que venho aí pensando em fazer alguns outros vídeos além do leitura intuitiva, mas ainda não é uma certeza, ainda estou planejando como vai ser. Provavelmente eu vou trazer aí uma série muito em breve, tá? Abordando as deusas, né? Abordando o oráculo da deusa que normalmente eu jogo aqui pra vocês quando eu faço a energia da semana, quando eu faço a previsão mensal e também na leitura intuitiva, né? Eu acho bacana trazer uma informação não só das cartas em si, né, mas do que a gente tem aí disponível na parte histórica, tá? Sobre esses mitos, sobre as tradições ali orais, né, que deram a origem a esses mitos, as religiões, né, enfim. Então, provavelmente lá para outubro, provavelmente em outubro a gente dá início aí, né, com a série aí do Oráculo da Deusa, ok? E vamos lá. Esqueci de pôr água na minha taça. Vou pôr aqui, né, mesmo, tá bom? E vamos lá, abrir aí a nossa leitura intuitiva com o oráculo dos espíritos animais, né? Peço licença aí aos mestres, guias, mentores
de cada um que esteja assistindo a este vídeo, a esta leitura intuitiva de número 6, para trazer aí as informações necessárias para esse filho, essa filha, que precisa aí de direcionamento, que precisa de uma palavra amiga, que precisa resolver seus desafios, sejam internos ou externos, que possa aí esta leitura abrir os caminhos, abrir a visão e trazer tranquilidade ao coração de todos que estão assistindo a esta leitura. Gratidão. Vamos ver aqui qual espírito animal cai para esta leitura intuitiva. Essa é uma semana, né? Aí para quem estiver assistindo, né? Na semana em que eu postei o vídeo, essa foi uma semana aí que exigiu, né? Exigiu das nossas da nossa energia, da nossa capacidade, né, de domar os nossos instintos, a nossa raiva. E, né, para você que está assistindo em outro momento, não leve em consideração essa parte que eu estou falando, ok? Enfim, vamos lá. A carta que caiu, tá? Do oráculo do espírito foi a estrela do mar, tá? Starfish Spirit. Abra-se para as infinitas possibilidades, né? Esse é um dos, digamos assim, uma das frases mais faladas dentro da Access Consciousness, né? Eu não sei se tem algum, óbvio que tem tradução, né? Seria consciência, acesso à consciência, alguma coisa assim, né? Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, né? Mas o Access Consciousness, né? É um grupo que trabalha e desenvolveu aí o que a gente chama de base de Access, né? E uma coisa que a gente aprende a falar muito é quais infinitas possibilidades o universo você tem para mim, né? Não é só uma afirmação, né, que a gente faz, a gente pergunta, né? Uma coisa que a gente aprende é que a pergunta, ela abre possibilidades, né? Quando a gente afirma algo, nós estamos fechando as possibilidades, né? A pergunta não, a pergunta ela abre um leque ali de possibilidades, tá? E no fundo do deck, né, porque eu sou dessas, pra quem aí já assiste meus vídeos sabe, eu gosto muito de ler também a informação que está no fundo do deck. A gente tem o espírito do leão, tá? Seja generoso com o espírito, ou seja generoso consigo mesmo, tá? E vamos lá, né? Então a gente já sabe aí que nessa leitura nós vamos falar sobre, provavelmente, crenças limitantes, sobre a necessidade de você ser mais, menos carrasco consigo mesmo, você entender que tá tudo bem errar de vez em quando, é assim que aprende, né? A gente costuma esquecer que para caminhar antes a gente teve que cair, para engatinhar antes a gente teve que tentar
com muito esforço, né, conseguir segurar ali seu corpo numa posição de engatinhar. Claro que a gente tem aí algumas crianças que são diferenciadas, a gente chama de crianças especiais, né? Que elas têm um desenvolvimento especial que é totalmente dela, mas ainda assim ela precisou primeiro às vezes cair para poder conseguir se manter em pé, se ela não engatinhou, aprender a falar, né? Aprender a usar os recursos ali. Então, assim, nessa leitura, tenha em mente que a perfeição não é o caminho, tá? Enquanto a gente buscar somente a perfeição, a gente perde a possibilidade de novas oportunidades. Porque se algo já está perfeito, não há mais o que fazer, ok? Vamos aqui ver quais cartas caem do tarô. Bom, aqui caiu, tá abrindo aí com o tarô a história, o 2 de paus, né? Realmente aí é sobre crenças limitantes, medo, travas. Talvez aí durante muito tempo da sua vida você se condicionou a achar que a sua vida não podia ser diferente da sua família, da sua mãe, do seu pai, ou da região dali onde você mora, ou do seu ambiente social, né? Tipo, quando a gente vive num contexto, né, de falta de recursos, ou seja, a gente tem uma vida limitada, digamos assim, em algumas coisas, nós às vezes tendemos, né, ou nos condicionamos, melhor dizendo, a pensar só dentro dessa realidade, né? E mudar esse condicionamento exige tempo, exige esforço, existe busca por querer saber mais, querer entender mais, não só o mundo, mas a si mesmo, principalmente a si mesmo. E lógico, né? Exige aí você superar o medo do desconhecido, o medo daquilo que você não vivenciou, mas ainda assim teme vivenciar, né? Então, nessa leitura intuitiva, né? A gente tem aqui o 2 de paus, né? Eu acho que talvez vocês estejam conseguindo ver direitinho. A gente tem uma jovem, né, dentro da sua casa, olhando para fora, né, através da janela, desejando, né, uma realidade diferente da que está ali. E se perguntando, mas será que eu devo?
dê certo. Olha que maravilha né? Que maravilha de questionamento, né? E se? Ou seja, ainda nem aconteceu e você já está criando uma realidade contrária ao que você deseja. A autossabotagem, ela tem, né, um mecanismo viciante, que é aqueles pensamentos muitas vezes pessimistas ou trágicos, né? A gente sabe, às vezes a gente consegue perceber, né? De forma ali intuitiva quando algo vai dar certo ou não. Mas muitas vezes você sabe que vai dar certo. Você tem a intuição de que sim, se você se dedicar, se você fizer o que você precisa fazer, as coisas vão fluir do jeito que você quer. Mas ainda assim, você tem lá no fundo uma fitinha ali passando no seu inconsciente de situações da sua vida que as coisas não aconteceram conforme o planejado e aí aquilo vai minando a sua fé em você mesmo, a sua fé na divindade, né? Se tem uma coisa que a gente tem muita facilidade em fazer é perder a fé. Perder a fé porque a gente não compreende a dor e nem a necessidade da dor. É pesado, né, falar umas coisas dessa, mas sim, gente, às vezes é somente através da dor e do sofrimento que a gente desperta para o que realmente é importante, né? Por exemplo, vou falar sobre mim aqui um pouquinho. Eu convivo com a depressão desde os meus 12, 13 anos, né? São 20 e tantos anos. Ou quase 20 anos. Não, mais de 20 anos. Eu até perdi as contas, gente. Então, assim, durante muito tempo eu tentei lidar com a minha depressão de várias formas, né? Desde a centros de Umbanda, Candomblé, desde em busca da Wicca, em busca de diversas religiões, filosofias, sem nunca tentar entender de verdade o que essa dor que eu sentia dentro de mim estava tentando me dizer. Ainda, né, tô, óbvio, trabalhando essas questões internas dentro de mim. Hoje eu faço terapia, né, e continuo buscando novas informações, buscando novos conhecimentos para me entender, para chegar numa conclusão, né? Ou seja, eu sempre estou buscando fazer perguntas para mim. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Eu parei, né, de tentar somente entender a consequência da situação.
Eu passei o quê? Eu passei a buscar a solução. E a solução a gente só encontra quando a gente se questiona, né? Então, se você aí está passando por um período que a gente chama de período escuro da alma, né? Que é aquele momento em que você já não acredita mais em praticamente nada, em que talvez você já tenha ido atrás disso, atrás daquilo e não tenha dado o resultado que você esperava. Eu quero que você saiba que ainda não é o momento de desistir. Entenda que a resposta, ela não vem assim. Você precisa buscar mais. Você precisa se conhecer mais. Você precisa se amar mais. Ser mais justa com você. Então, tira o medo do seu coração, tira o receio, tira a falta de fé e continue fazendo o que você vem fazendo. Continue buscando formas de se conhecer, de se entender. Continue buscando o seu eu divino que habita aí dentro de você e que pede para que você saia desse lugar seguro que você se colocou, mas que, apesar de ser aparentemente seguro, ele é aprisionador, tá? É isso que é a autossabotagem e a zona de conforto na nossa vida, um aprisionamento. O aprisionamento dos nossos sonhos, da nossa alma, das nossas vontades, de quem nós somos, não de quem nós somos para o mundo, para a família, para os amigos, para o relacionamento romântico, não, mas para nós mesmos, né? A gente é ensinado a muitas vezes não ser verdadeiro, né? A não falar o que nós pensamos, a não sentirmos o que estamos sentindo, né? Muitas vezes a gente, na verdade, muitas vezes não, né? A gente, culturalmente falando, nós somos ensinados a não... Só um momentinho, gente. A não sentirmos certas emoções. Quais são elas? Raiva, desprezo, ódio. Deixa eu terminar de fazer barulho, né? Porque senão vocês não vão ouvir nada. Velhinha tá acabando. Vamos conversar. Não, vamos com você, né? Eu guardei você pra esse momento, né, querida? Só. Então, assim, a gente aprende durante a primeira fase ali da nossa infância, né? A se comportar como os robozinhos, né, digamos assim, programados para sermos crianças perfeitas, bonitinhas,
Por exemplo, crianças que não choram ou que são extremamente comportadas e esquecemos que somos também instinto, né? Que o elemento fogo se faça aqui presente neste momento, trazendo a energia da espiritualidade. Então, assim, a gente, conforme vai crescendo, a gente vai somente automatizando, né, todo esse aprendizado. E não percebemos que não existe muito bem uma forma de você não sentir o que você está sentindo. Sim, às vezes naquele momento que aconteceu aquela corrida, você vai ficar com raiva e tá tudo bem, né? Põe pra fora, deixa vir à tona, óbvio, né? Que não de uma forma exacerbada, tá, gente? Não tô falando assim pra você pegar um objeto lá e massacrar alguém, não. Mas se permita, né? Pega ali um momento, grita, esmurra o travesseiro, mas pula, xinga, mas se permita ser humano, né? Isso faz parte de ser humano. Caiu aqui a rainha de espadas, entendeu? Que fala exatamente disso, né? A rainha de espadas, ela tem um lado positivo, claro, né? Que é assim, às vezes você precisa realmente desligar a emoção para você fazer o que você precisa fazer de forma lógica e racional. Mas ela também pode se tornar uma carrasca, e põe uma carrasca nisso, de si mesma, das suas próprias emoções, de não se permitir viver nenhum tipo de, às vezes, de emoção nova. Do tipo assim, tive um sofrimento romântico na vida e aí acabou. Que muitas vezes é o que acontece, né? Você tem ali um sofrimento, né, romântico, porque ele ou ela foi um babaca com você, e aí você se fecha pro mundo. E aí nesse momento você não percebe, mas a única pessoa prejudicada é você. Olha que coisa. Então, assim, tá vendo? Faz todo sentido a estrela do mar e o leão. Então, seja gentil com você, seja mais amoroso com você, se permita sentir o que você está sentindo, se permita viver uma vida fora do seu aprisionamento mental, fora do seu aprisionamento emocional. Não queira voltar àquele momento de dor, não queira voltar àquele momento de sofrimento. Deixa o passado no passado. O passado, ele só serve como uma orientação para você fazer diferente. Ele não é uma cola, uma estampa do tipo assim, não sempre vai acontecer isso. Não é assim, tá? O passado, ele só tá ali como uma orientação. Olha, fulano, olha esse plano. Tá vendo o que aconteceu aqui na história? Então, que tal você fazer diferente? Entendeu? Por quê? Porque senão a gente continua fazendo igual a Jormungandr, né? A cobra comendo o próprio rabo. Tá? Então, assim, nada de querer voltar a ser uma pessoa fechada, uma pessoa que não acredita em si mesmo, tá? Você sabe dos seus potenciais, você sabe muito bem que a sua vibração faz a diferença,
tá? Que quando você tá em harmonia consigo mesmo, as coisas fluem, ok? Aqui saiu 7 de paus, tá? 9 de copas, 4 de ouros e a sacerdotisa, tá? A papisa, arcano maior. Então assim, você sabe que quando você está no seu equilíbrio, quando você não está nem sendo masculino demais ou feminino demais, nem muito yin, nem muito yang, quando você está ali fluindo no meio dessas energias, digamos assim, você sabe muito bem que a sua vida caminha e caminha muito bem. Você sabe que as coisas acontecem como você quer. Então, tenha em mente que você precisa ser mais carinhoso com você. Você precisa ser menos carrasco de si. Você precisa reconhecer que dentro de você também existe essa sua versão que é mais equilibrada, que sabe o que precisa fazer, que sabe dos potenciais que há dentro de si, das suas habilidades, tá? E que reconhece que quando encerrar ciclos, quando deixar ir o que já não é mais seu. Então assim, nessa leitura intuitiva, se eu for falar uma coisa que é muito importante você fazer, é meditar. Como você vai meditar? Não sei, mas medite. Faça-se perguntas, questione-se. Não queira ser o sabe-tudo, tá? Vou falar aquela frase famosa que eu não lembro se é de Hipócrates, se é de Sófocles, não lembro nem os nomes direito, mas que é: eu sei que nada sei. Olha que maravilha, né? Por quê? Porque quando a gente admite que a gente não sabe tudo, a gente tá o quê? Abrindo possibilidade para saber novas coisas, para entender novas coisas. Agora, quando eu sei tudo, aí não tem como, né? Entendeu? Então assim, deixa aí embora o que não tá legal. Para de ficar olhando, tá? Porque aqui no fundo do maço, ó, no fundo do deck, para de ficar olhando para o que não deu certo, porque a divindade está te dando um propósito na sua vida e você não está vendo. E esse propósito vem em conjunto com novas conexões, tá? Conexões com as pessoas corretas, né? Que você realmente precisa ir na sua vida. E às vezes até aí, né, para alguns, talvez novas conexões espirituais, tá? Às vezes não, né? Quando estamos vibrando num certo padrão, a gente atrai também certos amigos espirituais. Quando elevamos esse padrão vibracional, esses amigos espirituais que não estão nessa vibração, eles são retirados e surgem novos, que têm muito mais conhecimento, que têm muito mais entendimento, tá? Então essas conexões também aí para vocês também podem ser novos guias, mestres espirituais, tá? Então, nessa leitura intuitiva de número 6, foi uma leitura aí para você que tá sentindo que precisa mudar, mas tá com medo de mudar. Tá com medo do qual grande você pode ser.
Não tenha medo. Não tenha medo de você. Não tenha medo das suas habilidades, das suas capacidades internas. Seja gentil com você, mesmo, de verdade. E sempre, 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 abra-se para as possibilidades. Não feche a porta para aquilo que Deus está querendo te dar. Abra a porta e deixe a felicidade entrar dentro do seu coração, dentro da sua casa, dentro da sua alma. Essa busca, essa noite longa está chegando ao fim. O sol já vai raiar, mas para que você possa ver, você tem que abrir os olhos. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa leitura intuitiva de número 6. Desejo aí a todos que vêm aí lutando com distúrbios, né, que a gente chama de distúrbios mentais, como a depressão, às vezes bipolaridade, nada é eterno, Deus, a deusa, enfim, como você queira chamar, nos criou com uma capacidade de neuroplasticidade incrível. A gente consegue mudar os nossos neurônios, transformar eles. Então, acredite que sim, você pode mudar a sua vida, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando você não consegue ainda ver a solução, mas continue se perguntando, não desista, ok? Não desista de você, não desista dos seus sonhos. Que a divindade possa aí abençoar cada um de vocês, alimentando o seu ori, seu chakra coronário, com luzes verdes, douradas, para que você possa aí curar os seus padrões e renovar as suas energias. Gratidão. Bom, eu vou ficando por aqui. Não esquece, curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal e segue lá no @mishra.terapias. E a gente se vê em breve com mais algum vídeo ou de leitura intuitiva ou a energia da semana, ok? Tchau, tchau, gente! Fiquem com Deus, fiquem com a deusa. Muito axé na vida de vocês. Tchau!